Olá pessoal, na videoaula de hoje vou falar com vocês sobre multiplicação com números inteiros. Nas aulas anteriores nós estudamos algumas operações, você lembra? Nós estudamos a operação de adição e de subtração. Hoje vamos estudar essa aqui, a de multiplicação. Estou representando aqui com o símbolo de ponto, esse pingo, ok? Recordando, nós temos 4 operações básicas. No conjunto Z, você tem números positivos, números negativos, certo? Vamos então verificar hoje como se faz o cálculo com multiplicação de inteiros. Aqui na letra, primeira parte ali, eu tenho a adição de mais 5 e mais 2. Como nós estudamos nas aulas anteriores, né? A gente montou a expressão colocando no meio dos parênteses o sinal da operação. O sinal da operação de adição é mais, de subtração é menos, multiplicação é o pingo e divisão dois pontos. Aqui na primeira linha eu usei o mais porque é a adição. Se fosse subtração seria um menos, multiplicação um pingo e divisão dois pontos. Subtração, os números mais 7 menos 6. Então vou colocar aqui os parênteses. No meio dos parênteses coloco o sinal de menos, subtração. Dentro do primeiro parênteses eu coloco mais 7. E dentro do segundo parênteses eu coloco menos 6. Montamos o quê? A expressão numérica, referente à subtração com dois números inteiros. Aqui na multiplicação, vamos abrir os parênteses, separar os parênteses com o sinal da multiplicação, que é um pingo. Vamos colocar dentro dos parênteses os números inteiros que eu pedi, menos 4 e mais 8. Lembrando que pode ser x também. Eu vou usar mais o pingo. E na divisão, nós vamos colocar os parênteses. Entre os parênteses, o sinal de divisão, dois pontos. Dentro do primeiro parênteses, vou colocar o menos 6. E dentro do segundo parênteses, o menos 8. Menos 2, perdão. Na aula de hoje, nós vamos estudar especialmente a operação de multiplicação. Nesse primeiro exemplo, eu peço para você completar essa tabela. Nós vamos usar apenas a operação de multiplicação. E eu quero que você complete essa tabela colocando essas expressões com o uso de parênteses. Então, nós vamos pegar esses dois números dali e colocar dentro dos parênteses. Mais 7 e menos 2. E aqui no meio, o pingo, né, que é da multiplicação. Aqui é a mesma coisa. Vamos pegar mais 3 vezes menos 9. Como eu escrevo mais 3 vezes menos 9? Colocar dentro dos parênteses, vezes menos 9. Quarta linha, menos 6 vezes menos 8. Menos 6 vezes menos 8. Existem outras maneiras de montar a expressão com produto. Você poderia tirar o primeiro parênteses. Pode ser assim também, mas eu limitei aqui com o uso de parênteses. O valor da expressão. Aqui nós temos mais 8 vezes mais 4. Quanto dá mais 8 vezes mais 4? Mais 7 vezes menos 2. É isso que nós vamos aprender agora. O valor do resultado do produto, não é isso? O resultado da multiplicação se chama de produto. Vai depender dos sinais e dos valores absolutos dos fatores. Aqui nós temos o primeiro fator, o primeiro número que está sendo multiplicado, e o segundo fator. São os termos que estão sendo multiplicados. O resultado ele será obtido pela regra que vamos estudar hoje, chamada de regra dos sinais para multiplicação. Quando nós estudamos
adição de inteiros, nós estudamos uma regra de sinais. Aquela regra só serve para adição. Você lembra como era essa regra? Se eu tiver mais 8 somado com mais 2, a regra diz, se os sinais forem iguais, eu repito o sinal e somo os valores absolutos. 8 mais 2, 10. E se fosse menos 8 somado com menos 2? A regra diz, sinais iguais, repete o sinal, que nesse caso é negativo, porque os dois números são negativos, e vou somar também os valores absolutos. 8 mais 2 dá 10. E quando os sinais são diferentes? Nós vimos que quando os sinais são diferentes na adição, o resultado ele pode ser positivo ou negativo. Vai depender do número que possui o maior valor absoluto. O maior valor absoluto aqui é do número positivo. O valor absoluto de mais 8 é 8. E o valor absoluto de menos 2 é 2. Como o positivo tem maior valor absoluto, o sinal do resultado vai ser mais. E o resultado, o valor absoluto após o sinal de mais, vai ser obtido como? Somando ou subtraindo 8 e 2? A gente vai subtrair. A gente vai pegar o maior menos o menor. 8 menos 2 dá 6. Por isso, mais 8 somado com menos 2 dá mais 6. E se eu trocasse aqui os sinais? Se eu colocasse menos 8 somado com mais 2, vai continuar mais 6? Vamos aplicar aqui a regra dos sinais da adição. Sinais diferentes, eu vou fazer o quê? Repetir o sinal do maior valor absoluto. Nós temos aqui o 8. Eu não mudei os valores absolutos, então tem que olhar o sinal do 8, que agora é menos. Então o resultado vai ser negativo. E como os sinais são diferentes, eu também vou subtrair os valores absolutos. Vou fazer o maior menos o menor. 8 menos 2, 6. Então essa regra aí é a regra dos sinais da adição. E da subtração? Nós vimos que quando aqui é menos, eu posso eliminar os parênteses, não é isso? Vamos pegar aqui, repetir o menos 8. Quem está dentro do primeiro parênteses, lhe repito. Vou pegar e eliminar o segundo parênteses, lembrando que sinais diferentes para eliminar parênteses dá menos. Menos 8 menos 2 é uma adição, sinais iguais, repito o sinal, mantenho o sinal e somo os valores absolutos, menos 10. Hoje vamos ver o que acontece quando aqui no meio tem um vezes. Na aula de hoje nós vamos estudar como se obtém essa regra e no final eu vou generalizar as regras para vocês, tá bom? Vamos estudar passo a passo como vocês podem multiplicar números de mesmo sinal e números de sinais diferentes. O primeiro caso será a multiplicação de números inteiros positivos. Nós vamos aprender como se multiplica números positivos. Por exemplo, mais 8 vezes mais 2. Depois, no segundo caso, nós vamos aprender como se multiplica um número positivo com um número negativo ou um número negativo com um número positivo. E terceiro e último caso, como a gente multiplica números inteiros negativos. Vamos fazer menos um valor vezes menos outro valor e saber o resultado. Primeiro caso, eu quero multiplicar números positivos. Qual é o valor de mais 4 vezes mais 5? Mais 4, vocês concordam que ele é a mesma coisa que 4? Eu posso tirar o sinal de mais. Então eu posso colocar no lugar de mais 4 o número 4. No lugar de mais 5, eu vou colocar o número 5. Quanto é 4 vezes 5?
No conjunto dos naturais que nós estudamos a tabuada para obter esse valor, e é essa tabuada que a gente vai utilizar. 4 vezes 5 dá 20. Por isso, mais 4 vezes mais 5 é igual a 20. Ou, se você preferir, mais 20. O sinal de positivo é o mais, você pode colocar também. Coloquei essa observação aqui. A multiplicação de dois números inteiros positivos é igual à multiplicação de dois números naturais. Números naturais não têm sinal. Portanto, o resultado dessa multiplicação será um número positivo. E o valor absoluto, olha só o que aconteceu aqui. Os valores absolutos temos 4 e 5. O que aconteceu com o valor absoluto? Deu 20, não é? 20 é o quê? O produto de 4 e 5. Por isso, para obter o valor absoluto do resultado, a gente vai ter que usar a tabuada de multiplicação, a mesma utilizada no conjunto dos números naturais. Mais vezes mais, guarda aí, mais. Temos aqui um exemplo, vou seguir esse exemplo, fazer junto com vocês, tá bom? 4 vezes mais 1. No lugar de mais 1, eu vou colocar 1. Repito 4, repito vezes, e onde tem o sinal de mais, eu vou tirar 4 vezes 1, 4. Aqui embaixo, 2 vezes mais 3 é a mesma coisa que 2 vezes 3, que dá 6. 1 vezes mais 7 é a mesma coisa que 1 vezes 7. Tirei o sinal. Quando eu tiro o sinal ali dentro dos parênteses, eu posso também eliminar o parênteses. 1 vezes 7, 7. Letra D, mais 6 é igual a 6, vezes. Dentro do parênteses tem o sinal de mais, vou tirar o sinal, ficar vezes 5. 6 vezes 5, 30. Aqui, mais 9 vezes mais 8 é a mesma coisa que 9 vezes 8, que é igual a 72. Mais 1 vezes mais 4 é igual a 1 vezes 4, que é igual a 4. Se os sinais forem diferentes, tiver positivo vezes negativo ou negativo vezes positivo, qual será o sinal do resultado? Qual será o valor absoluto? A dica é a seguinte. Na multiplicação com dois números inteiros de sinais diferentes, podemos usar a definição de multiplicação de dois números naturais. Vamos ver como se passa uma multiplicação de números naturais para uma... Olha só aqui, ó. A gente passou o pingo para o mais. Pode fazer isso? Pode. Como? Você pode pegar o primeiro número, primeiro fator, repetir ele quantas vezes? 3 vezes. Então, o primeiro fator diz qual é o número que vai se repetir na soma. Então, aqui o 2 se repete 3 vezes. 2 mais 2 mais 2. Ou, se você quiser, você pode fazer o seguinte. Se você preferir, quem se repetiu aqui foi o primeiro ou o segundo fator. Ó, o primeiro fator aqui é 2. 2 aqui está indicando quantas vezes o segundo número se repete. Então, o número 2 diz que o 3 vai se repetir 2 vezes. Perceba que 3 mais 3 é igual a 6. E 2 mais 2 mais 2 também é igual a 6. Nós vamos usar esse raciocínio. Passar uma conta de multiplicação para uma conta de adição. E perceba que a multiplicação de números naturais pode ser colocada como uma adição de números iguais, onde o número que se repete, primeiro fator, e
a quantidade de vezes que esse número se repete é indicada pelo segundo fator. Siga o modelo e calcule. Aqui, nesse exercício, a gente tem a multiplicação de dois números inteiros e vamos passar para a adição com parcelas iguais. Vamos fazer o seguinte: o primeiro fator vai indicar quantas vezes o segundo fator vai se repetir na adição. Então, o número menos 2 será repetido 3 vezes. Então, vou pegar menos 2, somado com menos 2, somado com menos 2. Aí fica fácil. Por que fica fácil? A gente sabe fazer contas de adição com números inteiros. Menos 2 somado com menos 2, sinais não são iguais? Repete sinal e soma os valores absolutos. Dá menos 4. Menos 4 somado com menos 2. Temos adição com sinais iguais, repete sinal e soma os valores absolutos. 4 mais 2 é igual a 6. Vamos fazer o nosso primeiro exemplo. Quem vai se repetir nesse exercício sempre será o segundo fator. Okay? Então, o menos 1 vai se repetir. Quantas vezes? 4 vezes. Vou pegar menos 1 somado com menos 1, 4 vezes. Tem aqui uma soma com sinais iguais. Repito o sinal e somo os valores absolutos. 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. Logo, o resultado de 4 vezes menos 1 é menos 4. Você aprendeu agora como multiplicar um número positivo por um número negativo. Segundo exemplo, letra B. 2 vezes menos 3. Vou repetir o menos 3 duas vezes. Menos 3 somado com menos 3. Olha, os sinais são iguais, eu vou manter o sinal, que nesse caso é o menos, e vou somar os valores absolutos. 3 mais 3, 6. Portanto, 2 vezes menos 3 é igual a menos 6. Letra C. 1 vezes menos 7. Eu vou pegar o menos 7 e repetir quantas vezes? Olha lá na frente. Menos uma vez. Então, vou colocar o menos 7 apenas uma vez. Aqui embaixo, eu tenho menos 6 vezes mais 5. Nós podemos passar o mais 5, que tem sinal de mais, a gente pode tirar o mais, não pode? Tirando o mais do 5, vai ficar 5. Nós vamos aqui repetir o menos 6. Eu falei que a gente ia sempre repetir o segundo fator. Então, aqui vai fugir disso. Aqui eu vou ter que repetir o número negativo, né? Então, eu vou repetir o menos 6 quantas vezes? 5 vezes. Vou colocar esses valores dentro dos parênteses, separados pelos sinais de mais. A adição de números negativos é um número negativo. Vamos somar os valores absolutos. 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24, mais 6, 30. Achamos que menos 6 vezes mais 5 dá menos 30. E letra E, vou multiplicar mais 9 por menos 8. Mais 9, vou tirar o sinal de mais, deixar 9 vezes, vou repetir o menos 8. Quem vai se repetir? O número negativo. Quantas vezes? 9 vezes.
repetir o número menos 8, que é o nosso segundo fator negativo, 9 vezes. Nós temos aqui soma de negativos, dá um número negativo, e somando todos esses números 8 aí, você vai achar o valor absoluto do resultado. Então, 8 mais 8, 16, mais 8, 24, mais 8, 32, mais 8, 40, mais 8, 48, mais 8, 56. Espera aí, já me perdi. Bom, somando todos esses números ali, vai dar 72, ok? É isso aí. E concluindo, aqui nós temos mais vezes menos. Se eu tiver aqui, ó, positivo com vezes negativo, dá negativo. E se eu tiver negativo vezes positivo, também dá negativo. Por isso, aqui, os sinais diferentes na multiplicação dão menos. Terceiro caso, multiplicações com números negativos. Menos 3 vezes menos 2. Vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse menos do primeiro valor e a gente vai separar do 3 e do menos 2. Então, olha o que eu fiz aqui. Eu peguei o sinal de menos, coloquei colchetes. E dentro do colchetes, eu coloquei o que faltou aqui. O 3 sem o sinal com menos 2. Ok? Segue esse passo. Mesmo que você não tenha entendido o porquê, o mais importante é você entender o passo que eu segui. Então, o passo que eu segui, vou repetir aqui para você. Esse sinal de menos aqui que começou, eu vou colocar ele na frente de colchetes. Depois, dentro dos colchetes, eu vou colocar quem está do lado do menos, que é o 3 vezes menos 2. Nós vimos na regra anterior como se multiplica o número positivo com o número negativo, não foi? Então eu posso obter o valor dessa expressão. Eu vou repetir o sinal de menos, vou repetir o colchetes, e dentro do colchetes eu sei que 3 vezes menos 2, aqui não é mais vezes menos, a gente já acabou de ver, mais vezes menos dá menos. E os valores absolutos, a gente vai multiplicar. 3 vezes 2 dá 6. Vamos agora eliminar esse colchete. Como se faz para eliminar o colchete? Né? Eu tenho que pegar os sinais de dentro e fora do colchete e fazer aquela regra, sinais iguais, mais sinais diferentes menos, que é a regra de eliminação do parênteses que a gente viu. Toda vez que eu tenho sinal de menos antes do parênteses, ou do colchetes aí, a gente muda o sinal do número que está no interior. Então esse menos 6 passa a ser mais 6. Ou se você preferir, menos e menos, mais. E é isso que foi feito aqui. A gente colocou o sinal de menos em evidência, colocamos o que sobrou dentro dos colchetes, resolvemos dentro do colchete, repetimos o sinal de menos, resolvemos a expressão dentro dos colchetes e por fim eliminamos os colchetes ali. Vou fazer com vocês. Aqui na letra A, eu vou pegar o sinal de menos, colocar em evidência, abro colchetes. Quem vai ficar dentro do colchetes? Quem está na frente do menos. 4 vezes menos 1. Vou repetir esse sinal de menos. Sinal de menos repete. Você vai repetir o menos e vai repetir os colchetes.
O valor que vai ficar dentro dos colchetes é o resultado dessa conta aqui dentro. 4 vezes menos 1. O 4 ele é um número positivo, certo? E aqui eu estou multiplicando por um número negativo. Mais vezes menos, menos. 4 vezes 1, 4. Menos menos dá mais. E aqui, repito o valor absoluto no interior do parênteses. Letra B, menos 2 vezes menos 3. Vou colocar aqui menos na frente do colchete. Dentro do colchete eu vou colocar o quem, né? Vou colocar 2 vezes menos 3. Vamos repetir o sinal de menos. Colocar dentro do colchete o resultado dessa expressão. Aqui eu tenho 2, que é um número positivo. Vocês sabem que quando não tem sinal vale demais. E vou multiplicar pelo menos 3, que é o número negativo. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 3 dá 6. Menos menos 6, mais 6. Vou pedir para você pausar o vídeo e tentar fazer esse dever sozinho, ok? Agora. Vê se foi isso que você encontrou. Nós temos aqui menos 1 vezes menos 7 é igual a mais 7. Menos 6 vezes menos 5, mais 30. Menos 9 vezes menos 8 dá mais 72. Conclusão, menos vezes menos é igual a mais. É isso mesmo. Negativo vezes negativo, na multiplicação, nessa operação, dá positivo. Lá na adição, negativo somado com negativo dá negativo. Mas aqui não, tá? Menos vezes menos dá mais. A regra geral que nós encontramos é a seguinte: quando você tem sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais diferentes, o resultado será o quê? Negativo. E sempre, independente dos sinais serem iguais ou diferentes, o valor absoluto do resultado sempre é obtido o quê? Multiplicando os valores absolutos dos fatores. Vamos ver num exercício como se faz isso. Nosso último exercício, exemplo, fazendo com vocês, e eu vou deixar esse daqui para casa. Mais vezes mais, mais. Os valores absolutos aqui, 6 e 2. O que eu tenho que fazer? Usar a tabuada normal. 6 vezes 2, 12. Na letra B, mais 8 vezes mais 4. Mais vezes mais, mais. O valor absoluto aqui é 8, aqui é 4. Vamos multiplicar. 8 vezes 4, 32. Letra C. Mais vezes menos, mais 7 vezes menos 2, dá negativo. Nós vimos aqui na regra que sinais diferentes dá o quê? Número negativo, dá menos. E o que eu faço aqui com 7 com 2? Multiplico. 7 vezes 2, 14. Letra D. Os sinais aqui, eu tenho menos e menos. Menos vezes menos. Menos vezes menos dá o quê? Mais. E os valores absolutos, 5 e 3, eu vou multiplicar. 5 vezes 3, 15. Quer tentar fazer? Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer essas de baixo que eu vou te esperar. Aqui na letra E, menos vezes mais menos, 6 vezes 1, 6. Mais 9 vezes 0 dá 0. Toda vez que multiplico o número por 0 é igual a 0. Letra G, mais 10 vezes menos 10. Sinais diferentes, certo? Dá menos. 10 vezes 10, 100. Na letra H, mais 2 vezes mais 6 dá mais
2 vezes 6, 12. Para casa, faça exercício, por favor. E eu estou terminando essa aula aqui que já estourou o meu tempo. Um abraço para todos. Tentem fazer sozinhos.